A maior parte das pessoas que dizem acreditar em Jesus Cristo, às vezes elas não compreendem aquilo que ele falou. Elas dizem que são cristãs e ser cristão é por causa de Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Então é um cristão, é um pequeno Cristo. Cada pessoa que aceita Jesus Cristo é um pequeno Cristo. Só que você precisa compreender as palavras sensacionais que Jesus Cristo falou para a nossa vida. Senão não adianta nada. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos compreender as coisas que Jesus falava. Ele não somente falava, mas ele fala ainda, porque Jesus, ele continua vivo. Então, quando você compreende as coisas que Jesus Cristo fala, é sensacional para a sua vida. E o que eu vou falar hoje para você aqui, talvez no início você já vai falar assim, eu já escutei isso que você falar. Então, fica até o final para você ver se realmente você já ouviu isso que eu vou te falar hoje. Quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo, tem pessoas que pensam, às vezes, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu frequento uma igreja, sim, mas Jesus Cristo ele não fundou nenhuma religião. Se você não sabe, Jesus Cristo era um judeu, sua mãe, Maria, era judia, seu pai também, todos eles da religião judaica. Jesus era judeu, a mãe dele, Maria, era judia, o seu pai, judeu, todos eles eram judeus. E Jesus Cristo nunca pediu para ninguém se converter ao judaísmo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele fundou a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo? São aqueles que fazem parte da família de Cristo. E quem é que faz parte da família de Cristo? Jesus responde, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Ouve e as pratica. Então, Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. É o cabeça dessa igreja. E essa igreja, ela não tem um nome. São os seguidores de Cristo. Porque Jesus Cristo, que está escrito na palavra de Deus, ele era judeu. Então, eu não sou nenhum religioso, não tenho nenhuma ligação com religião relacionado, não sou padre, não sou pastor também, mas eu quero passar para você um conhecimento que vai assim, olha, explodir a sua cabeça. Vamos lá. Como é que nós podemos entender as palavras que Jesus Cristo fala para nós? Jesus Cristo, presta atenção nisso aqui, olha. Presta atenção, para depois você não falar por aí que você é uma pessoa desavisada. Jesus Cristo, ele fala para nós que existem duas classes de pessoas. Você vai perceber que se você me acompanhar aqui nos sábados, onde nós vamos ler as parábolas de Jesus Cristo, você vai perceber que Jesus Cristo ele sempre está repetindo a mesma coisa, falando de formas diferentes, mas ele repete, e ele sempre está falando de uma classe. Aliás, de duas classes de pessoas, os salvos, e ele fala daqueles que não são salvos, que são os ímpios. William, quem são os salvos? São aqueles que fazem parte da família de Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Então, são os salvos. Como que eu sei, William, se eu faço parte da família de Cristo? Jesus Cristo responde. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Ouvem e as pratica. Esses são os salvos. E existem os não salvos, que são os ímpios. William, quem são os ímpios? São aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam. São aqueles que não querem nem ouvir a palavra de Deus. Então, existem dois tipos de classe. Aqui, olha, é Jesus Cristo que fala isso. Você vai perceber nisso que eu vou falar hoje para você, e você vai perceber nas outras vezes que nós vamos ler, Jesus Cristo ele repete quase sempre a mesma coisa. E as pessoas às vezes não conseguem compreender. A parábola que nós vamos ler hoje, Jesus Cristo ele nos ensina como é a realidade do reino. Às vezes você não entende quando Jesus Cristo fala a respeito do reino de Deus. E você tem vontade de conhecer sobre isso. Mas às vezes ninguém te explicou. Tem uma passagem que Jesus Cristo fala a respeito do reino.
que o reino está dentro de nós. Mas como é esse reino? O que Jesus Cristo fala sobre o reino? Eu quero fazer parte do reino. Como é o reino? Aí Jesus Cristo conta uma parábola. Se você estiver anotando, eu vou te falar. Eu, se fosse você, anotaria, porque é muita coisa, você não vai conseguir gravar. E se você perder, você vai ficar com o desejo de ter anotado. Isso vai fazer muita diferença em várias áreas da sua vida. Se você quiser anotar, anota a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Por mais que você já tenha escutado essa parábola algumas vezes na sua vida, escuta hoje novamente. Escuta hoje novamente. Vamos lá. Se você quiser acompanhar isso, eu vou ler para você o capítulo 25 de Mateus, versículo 14. Então, como é o reino de Deus? Jesus Cristo fala. Jesus Cristo diz o seguinte: o reino de Deus é como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dar uns insights hoje aqui, que se a sua cabeça não abrir em relação a isso que eu vou falar, aliás, eu só vou repetir, é Jesus Cristo que está falando. Jesus Cristo ele conta uma parábola para mostrar como é o reino de Deus. Então, o que ele faz? Ele compara o reino de Deus a um homem, vamos dizer que esse homem tem uma fazenda, e esse homem ele vai viajar e ele chama os seus servos e entrega parte dos seus bens para essas pessoas, para eles cuidarem. Só que para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1 talento. Mas por que Jesus Cristo, por que esse homem faz isso? Nós vamos ver. Lembra que Jesus Cristo está mostrando como é o reino de Deus. É como um homem que vai sair de viagem e convoca os seus servos e lhes entrega parte dos seus bens. Só que acontece algo. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Presta atenção nisso daqui, olha. Sabe o que acontece? Deus, ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Quando você olha de longe, quando você olha de fora, às vezes você pensa que Deus é injusto com você. Às vezes você não compreende isso que Jesus Cristo está falando, porque você começa a olhar para a vida das outras pessoas e você começa a se comparar com aquilo que as pessoas têm, com aquilo que as pessoas são. Quando você se compara com alguém, é a mesma coisa de você estar colocando, dando atestado de fracasso para você. Porque toda vez que você se comparar com alguém, você nunca vai se comparar com alguém menor do que você. Você sempre vai se comparar com alguém que está melhor na vida do que você. Então, o que acontece? Jesus, aqui ele está contando uma parábola e você precisa entender sobre isso. Deus, ele dá de acordo com a sua capacidade. Aí você fala assim, William, eu não tenho capacidade nenhuma. É porque você não se conhece. É porque você não sabe quem verdadeiramente você é. Todo ser humano nesse planeta, ele tem a sua capacidade. Toda pessoa nesse planeta tem o seu talento. Só que você, talvez você não se conheça. É Deus que conhece o talento que ele deu para você. É Deus que conhece aquilo que ele colocou guardado no seu coração. Antes da fundação do mundo, ele te escolheu e colocou algo dentro de você. Todas as pessoas têm talentos nesse planeta. Só que talvez você não sabia disso, ou nunca descobriu quais são os seus talentos. E aí, sabe o que acontece? Às vezes você olha para você e você fala que não tem capacidade nenhuma. Só que é Deus que vê a capacidade de cada um. E ele dá para as pessoas conforme a sua capacidade. Algumas pessoas têm mais capacidades, outras têm menos capacidade. Você vai perceber que, por exemplo, a capacidade
ela diz respeito à própria pessoa. Eu quero que você entenda isso daqui, que isso aqui vai abrir a sua mente para várias áreas da sua vida. A capacidade, ela diz respeito à sua própria pessoa. Por exemplo, o homem ele vai sair de viagem e o que ele faz? Ele entrega uma quantidade diferente para cada servo. Só para você ter uma ideia, um talento. Um talento, Jesus Cristo está contando uma história, uma parábola, que tinha relação com aquela época. Ele estava falando sobre dinheiro. O que é uma parábola? Jesus Cristo está contando uma coisa, só que ela tem que ter outra interpretação. E quem é que entende o que Jesus Cristo está falando? Os filhos. Não é para todo mundo entender. Os filhos de Deus entendem. É por isso que ele falava através de parábolas. Então ele pegava a vida do cotidiano ali, como por exemplo, as pessoas que tinham plantações, então Jesus ele está usando o quê? Uma parábola e ele fala sobre o talento. Só para você entender o que é que esse homem que vai viajar está dando para essas pessoas. Um talento, ele equivale, ou valia naquela época, cerca de 15 anos de trabalho. Só para você, de 15 a 20 anos mais ou menos de trabalho. Então era muito dinheiro que esse homem estava dando. Para um ele deu 5 talentos. Lembre-se, cada talento equivale para a época cerca de 15 a 20 anos de trabalho. Então, para um ele deu 5, para outra ele deu 10. Por quê? Porque Deus ele dá segundo a capacidade de cada um. Olha, você vai ouvir por aí, como é que as pessoas dizem? Elas dizem que Deus não escolhe os capacitados, não é? Ele capacita os escolhidos. Você já ouviu falar isso daí algumas vezes na sua vida, né? Pois então, essa é uma frase que tem pessoas que pensam que isso está escrito na palavra de Deus e não está escrito. Essa frase, ela contém 2 erros. É só para você prestar atenção no que eu vou te falar, para você nunca mais repetir essa frase em que diz que Deus escolhe os capacitados. Aliás, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu vou te explicar. Essa frase, ela tem 2 erros. Primeiro, Deus não escolhe os capacitados. Quando fala que Deus não escolhe os capacitados, dá para imaginar que Deus está falando que tem pessoas que não têm capacidade nenhuma. E isso não é verdade. Todas as pessoas têm capacidades diferentes. Agora, quando se fala que Deus capacita os escolhidos, isso não é verdade. Deus não capacita os escolhidos. Sabe o que acontece? Presta atenção nisso, isso tem que abrir uma chave na sua cabeça. Sabe por quê? Porque quando você ouve uma frase dessa, dizendo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, tem gente que está em uma cama até hoje esperando Deus capacitar ela. E Deus não vai capacitar. Tem pessoas que ouvem essas frases esperando, não, eu não tenho capacidade, mas um dia Deus vai me capacitar. Ele não vai te capacitar. William, eu ainda não entendi. Eu vou te explicar. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Toda a capacidade que uma pessoa tem, intelectual, toda a capacidade física que ela tem, toda a capacidade espiritual, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Só que o que acontece? Deus não dá essa capacidade se a pessoa não buscar. É você quem tem que se capacitar. Presta atenção, eu vou repetir. Eu vou repetir. Às vezes você se acha uma pessoa fraca, incapaz, e aí você escuta. Deus vai te capacitar. E aí você fica esperando como se fosse um milagre acontecer na sua vida, que Deus vai te capacitar. Da mesma forma que quando você olha para o passado, você vê que Jesus Cristo escolheu pescadores. Isso não tem nada a ver com capacidade. Eles poderiam ser analfabetos, mas Deus viu capacidade naqueles homens. Só que é você quem tem que buscar. Senão não precisaria você estudar, não precisaria você ler, não precisaria você buscar nada. Por quê? Porque Deus vai me capacitar, não capacita. A capacidade vem de Deus, mas é você quem corre atrás. É você quem vai buscar
as coisas que você não sabe. É você quem vai buscar melhorar no seu dia a dia. Em qualquer área da sua vida. É você que busca. A capacidade vem de Deus. Da mesma forma que a sabedoria vem de Deus. Só que é você quem busca. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não capacita as pessoas. A capacidade vem dele, mas é você. Por quê? Porque senão você fica esperando uma semente nascer que não vai nascer. Não vai nascer. Se você acha que as coisas vão surgir do nada na sua vida, não vai surgir. É você quem tem que fazer. Então, o que acontece? Na parábola dos talentos, você tem que entender isso daí, que Deus, acabei de ler aqui para você, ele dá segundo a sua capacidade. Eu vou começar a ler aqui para você. Dar continuidade àquilo que nós estamos lendo. Por exemplo, se Deus, ele não enxerga capacidade em você, ou muita capacidade, o que isso significa? Você ainda não está pronto. É por isso que para um ele deu 5, para um ele dá 2, e para outra ele deu 1. Deu 5, deu 2 e deu 1 talento. E o que acontece no versículo 16? Vamos lá. Em seguida, partiu de viagem. Eu vou só voltar aqui, olha. Então, como é o reino de Deus? É como um homem que, ao sair de viagens, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outra deu 2 e o outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. É Jesus Cristo que está falando. Em seguida, partiu de viagem. Presta atenção, isso é sensacional. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Paramos no versículo 18, tá? O que ele está querendo dizer aqui? Versículo 16. Depois que o homem entregou os talentos para os 5, 2 e 1, o que foi que ele fez? Ele saiu. Quando ele sai, um dessas pessoas, o que recebeu 5, imediatamente, ele foi lá e multiplicou e ganhou mais 5. Então ele tinha 5, ficou com 10. Eu quero perguntar para você, o que é que você faz na sua vida quando o seu senhor está ausente, quando o seu patrão está ausente, quando o próprio Senhor mesmo, que você não consegue ver? William, eu não estou entendendo. Por exemplo, na tua casa, você não consegue enxergar Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, né? Não consegue enxergar. Só que as pessoas que são cristãs, elas dizem que elas têm Jesus Cristo em suas vidas, inclusive ele é isso, ele é aquilo, é o rei dos reis, é o médico dos médicos. Jesus Cristo faz e acontece. Só que você não vê. Você já imaginou se você conseguisse ver Jesus Cristo na sua vida? Se você faria as mesmas coisas que você faz, não vendo, como por exemplo, as traições, os palavrões que são dito dentro de casa, a falta de respeito com as pessoas que você diz amar. Jesus Cristo na sua casa, você falaria essas coisas com a presença de Jesus Cristo? William, provavelmente não. E por que você faz, sendo que você diz que Jesus Cristo está dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você? Por que às vezes você fala coisas que você não faz, você mente para o seu esposo, você mente para a sua esposa, você mente para os seus filhos? O que é que você faz quando o seu Senhor não está presente? Teve um aqui que recebeu 5 talentos. Imediatamente ele correu e multiplicou.
Por exemplo, você não vê Deus, você não vê Jesus Cristo, mas o que é que você faz com os talentos que Deus te deu? Você já parou para pensar a respeito das coisas que você sabe fazer? Só que você vive falando para você mesmo que você não tem condições, que você não tem capacidade. Busque a capacidade, Deus não vai te dar. Eu acabei de falar aqui. Nós lemos. O que foi que nós lemos? Deus dá conforme a capacidade de cada um. Ele olha assim para você, olha, e fala assim: esse aí tem capacidade de muita coisa. Aí ele dá mais. Não, esse ali tem pouca capacidade, então ele dá menos. Eu vou te falar. Nós estamos no início da parábola. Até o final você vai ficar de cabelo em pé com os negócios que eu vou te falar aqui, que Jesus Cristo está falando nessa palavra, nessa parábola. Todos são capazes, uns mais, outros menos. Rodrigo, todos são capazes, uns mais e outros menos, mas todos são. Então o que acontece? Continuando aqui, eu quero que você pense a respeito disso que eu acabei de falar. Algumas pessoas, elas recebem o talento da mesma forma que esse homem deu o talento para os seus servos. Um foi rapidamente multiplicar. O outro também foi, só que um cavou um buraco e escondeu. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Eu não sei se você já observou a sua vida. Às vezes você pensa que não tem talento nenhum. Deus diz que tem. É porque talvez você não se observa. Por exemplo, às vezes você é infeliz na sua vida porque as coisas não estão acontecendo e você gostaria, por exemplo, de descobrir um talento seu. Aí você vai lá e faz uma comida maravilhosa, as pessoas te elogiam e você não percebeu ainda que isso dali é um talento que nem todas as pessoas têm. E você precisa se capacitar mais para aquilo que você está fazendo. O que tem a ver, por exemplo, de você se capacitar relacionado a você melhorar a forma de você cozinhar? É um talento. E aonde você for, esse seu talento de cozinhar vai atrair pessoas. E você vai poder falar para essas pessoas por que é que você cozinha tão bem. Você vai olhar e falar assim: olha, sabe por que é que a minha comida é tão boa? É porque Deus me deu esse talento. Tudo vem de Deus. Então, naquele exato momento, com aquilo que você achava ser tão pequeno dentro de você, que é simplesmente fazer uma comida, mas você começou a ter acesso a outras pessoas, você começou a ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Você também começa a falar para as outras pessoas a respeito de que Deus fez na tua vida. Eu estou te falando de duas coisas aqui, viu? Do mundo físico, e estou falando do mundo espiritual. A parte de você ganhar dinheiro, você está multiplicando o seu conhecimento para você ganhar dinheiro na sua vida. Só que aí você vai conhecer pessoas também. O que é multiplicar talentos? É você pegar e falar mais da palavra de Deus para as pessoas. O que Deus fez na sua vida. Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao texto. Eu parei no... Em seguida partiu de viagem o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E eu vou para o versículo 19 e eu quero lembrar mais uma vez para você. Da mesma forma que essas pessoas aqui, esses servos, receberam talentos, você também recebeu. E eu pergunto mais uma vez, o que é que você está fazendo com os seus talentos? Presta atenção que você vai saber, se você não está fazendo nada, o que vai acontecer aqui no final dessa parábola de Jesus Cristo. Tem gente que vai ficar com o cabelo arrepiado. Eu vou te falar uma coisa. O dia que eu fui entender essa parábola aqui, eu passei uma noite sem dormir. Presta atenção, versículo 19.
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Nossa, eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar aqui. No versículo 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de muito tempo, eu vou falar isso depois de muito tempo, o dono da fazenda, o dono da terra, ele voltou. William, eu ainda não entendi. Jesus Cristo está falando que o dono da terra, só para ficar mais claro na sua cabeça, esse homem que ele está usando na parábola aqui, o dono da terra, é Deus. Tá? Quem são os servos? Somos nós. E os talentos? O que é o talento? São os dons que Deus nos dá. Só para ficar claro. Então, Jesus Cristo está dizendo, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ele está dizendo que o dono da fazenda vai voltar. E vai acertar as contas comigo. Vai acertar as contas com você. Por causa desses talentos que ele deu. Presta atenção nisso aqui, olha. William, não entendi. Sabe o que você não entendeu? É que Deus, ele fez um investimento aqui nesse planeta. Eu já falei para você que Deus, ele não planta uma semente. Deus não planta semente, ele dá a semente. Ele dá a semente. Quem é que planta? Os seres humanos. Nós plantamos as sementes. Então, o que acontece? Deus dá a fé. Ela só é uma semente. Se você não planta ela, ela é morta. Se Deus te dá um dom e você não busca se capacitar, é uma semente morta. É da mesma forma. Deus, ele faz um investimento. Jesus Cristo está falando aqui que ele faz um investimento. Esse homem, ele dá 5, 2 e 1. E depois de um tempo, que a gente não sabe qual é o tempo, esse homem volta. E ele volta para acertar as contas com essas pessoas. E aí acontece algo. Vamos lá? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu senhor, do seu senhor. Então, o que acontece? Esse homem, ele elogiou a atitude desse servo que lhe trouxe, multiplicou os seus talentos. Esse homem elogiou e falou assim: venha comemorar comigo, vamos festejar isso comigo. É como se estivesse chamando para a mesa dele. É a mesma coisa que Deus faz. Tá? Isso é uma parábola. Quem é o homem dessa fazenda? É Deus. Então vamos lá. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor então respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então o que acontece? Esse homem ele ficou alegre, porque as pessoas quem ele confiou, o de 5 e o de 2, multiplicaram. Então esse homem ficou muito alegre. 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui, olha.
Aqui está o que pertence ao Senhor. Mesmo um, a mesma coisa. Olha, deixa eu te explicar aqui um negócio. Isso que eu vou te falar, isso tem que mexer com a tua cabeça. A mesma coisa que foi falado para os dois primeiros, chamando de servo bom e fiel. Aliás, o que foi falado para o um foi falado para o segundo também, mas não foi falado para o terceiro. Esse homem não falou para o terceiro servo, aquele que recebeu um talento, que ele era bom e fiel. Ele chamou de mau. Quer ver? Eu já vou ler para você, mas eu quero falar sobre isso. Ele diz o seguinte: você vai perceber que a maior parte das pessoas, elas são muito vitimistas. Por que que as pessoas são vitimistas? Isso é uma herança que vem desde Adão. Adão, ele peca, Deus ele deu uma ordem para Adão, para ele governar sobre a terra. Foi para Adão, não foi para Eva. É o homem. É o homem que tem essa ordem de Deus. É o homem que tem, para ele cuidar do planeta, para ele governar o planeta. É o homem que tem isso. Aí o que que acontece? Adão pecou. Quando Adão peca, que Deus vem falar com Adão, por que que foi que Adão pecou? Porque a Eva comeu o fruto primeiro, desobedeceu a Deus e depois foi levar para Adão. Quando Adão come, ele se afasta de Deus, ele se esconde de Deus e Deus aparece para ele e pergunta: o que foi que aconteceu, Adão? Por que é que você se escondeu de mim? Deus não sabia que Adão tinha pecado? Sabia. E por que que Deus pergunta? Porque Deus, ele quer buscar relacionamento, sempre. Talvez a imagem que você tenha de Deus, ela é tão distorcida, porque talvez você tenha vivido uma infância tão dolorosa por causa do seu pai aqui da terra, que o seu cérebro acaba fazendo a ligação que o seu pai terreno é o mesmo pai do céu, e não é. Às vezes você olha para um líder religioso que já te decepcionou demais. Aí você pensa que aquela pessoa lá é uma representante de Deus aqui na terra. Não é. Ninguém tem essa capacidade. Só aquele que morreu, que é Jesus Cristo. E ele não foi representante de Deus, ele era o próprio Deus. Então, quando você se decepciona com um líder religioso, você se decepciona com a religião, você pensa que Jesus Cristo é a mesma coisa. Quando você se decepciona com a religião, você pensa que você está se decepcionando com a igreja. Não, a igreja de Cristo é uma coisa. Religião é uma comunidade. Tem várias comunidades por aí. Religião é uma comunidade. Jesus Cristo fundou o quê? A igreja de Cristo. Se ele era judeu, a religião de Jesus Cristo, qual era a religião de Jesus Cristo? Judeu. Judeu. Quando Adão, ele peca e Deus vem falar com ele, ao invés dele falar o que foi que aconteceu, não. Sabe o que fez? Ele se vitimiza e fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu, jogando a culpa para outra pessoa. Na parábola dos talentos, é a mesma coisa que acontece com a maior parte das pessoas. Acontece uma coisa na sua vida, ao invés de você se responsabilizar pelas coisas que você faz ou pelas coisas que fizeram com você, mas a vida ela é sua de qualquer forma, não. Você não anda, não vai para frente, não faz. Por quê? Porque vive culpando as outras pessoas. Foi a mesma coisa aqui, olha, que esse servo fez. Deixa eu ler aqui para você ver, olha. Por fim, versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Ele está chamando o dono lá das terras de um homem severo. Que colhe o que não plantou e junta onde não semeou. Então presta atenção. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que ele não plantou por causa que ele teve medo daquela. Então a culpa não é dele, a culpa é do Senhor dele.
Ele está querendo justificar o erro dele. Ele não buscou desenvolver os talentos dele. Ele ficou com medo e enterrou. Às vezes, na sua vida, você está fazendo isso todo o tempo. Você não arruma tempo para se desenvolver. Você não arruma tempo para ler a palavra de Deus. Você só arruma tempo para assistir televisão. Tem pessoas que só arrumam tempo para fofocar. Tem pessoas que só arrumam tempo para ficar falando da vida dos outros. Tem pessoas que só vivem para os outros. E não olha para si própria. Você precisa se desenvolver. William, eu não estou recebendo nada de Deus. Calma aí, que você vai ver por que é que isso está acontecendo. Você vai ver por que isso está acontecendo na sua vida. Vamos lá. Então, no versículo 25, o que acontece? Esse homem que recebeu um talento, ele está dizendo para o servo dele, na prestação de contas, que ele sabe que esse homem é um homem duro. Só que não é questão de dureza, não é questão de brabeza. O homem fez um investimento, colocou um talento na mão dele. Ele não multiplicou. E o que ele diz? Ele diz que o homem é severo. Não é severo. O homem, ele tem justiça. Aquele homem, o dono da fazenda lá, tem justiça. A justiça, algumas pessoas, elas vão chamar Deus de mau por causa da justiça. A maior parte das pessoas, elas não conhecem o que é a justiça de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas só falam a respeito do amor de Deus. Deus é tudo de bom. Deus só é amor. Não é. Você vai perceber que muitas igrejas por aí, elas não vão falar da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque afasta as pessoas. Só que o que acontece? Eu não estou aqui para falar coisas para te agradar, mas para ajudar você a se libertar dessas prisões que às vezes você tem, acreditando em uma coisa que não é verdade. É só da tua cabeça. Como, por exemplo, a respeito do amor de Deus. Deus é amor? É. Deus me ama, William? Ama. Deus ama todas as pessoas. E a maioria delas vai para o inferno do mesmo jeito. E Deus vai continuar amando. Por quê? Porque Ele é amor. Deus não muda quem Ele é por sua causa. Ele é amor e Ele vai te amar todo o tempo. E a pessoa vai para o inferno do mesmo jeito. Por que, William, vai acontecer isso? Já eu vou ler para você o que Jesus Cristo fala aqui nessa parábola. É porque Deus não é só amor. Deus também é justiça. E na justiça de Deus, você não precisa concordar ou não. Por quê? Deus é justo. Você não tem como discutir com Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes, você que gosta de ficar indagando Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? Você já olhou para o céu? Você já olhou para as plantas? Você já olhou para os rios? Você já olhou para ver como é que o seu olho funciona? Como é que a sua pele funciona? O seu respirar funciona? Para você compreender essas coisas e você não abrir a sua boca para nada, para questionar Deus, para questionar a justiça de Deus. Por que fulano morreu? Por que o outro ficou vivo? Por que isso acontece? Por que isso não acontece? Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar a justiça de Deus? Você nunca na sua vida você vai ver Deus sentado em um tribunal respondendo alguma coisa para um juiz ou para um advogado. Nunca. Por quê? Porque Ele é a justiça. E não é a justiça do homem. Então, quando esse homem aqui que recebe, esse servo que recebe um talento, ele é cobrado, a primeira coisa que ele vai justificar é que não, eu enterrei o meu talento por tua causa. Eu sei que você é um, vamos dizer, um patrão duro. Um senhor. Não é. Isso é a justiça. Então, no versículo 25, esse homem ele começa a justificar por que é que ele não plantou. Por que é que ele não multiplicou? Eu quero que você entenda uma coisa. Calma aí, deixa eu desligar aqui.
Vocês estão escutando tocar aqui? Só um minutinho. Só um minuto. Pronto. Já, voltamos. Quem está no Instagram, voltei. Viu? Só estava desligando aqui. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Presta atenção. Deus, Ele te deu talentos, Ele te deu dons. E vai ter um momento na sua vida que Ele vai cobrar isso daí. É Jesus Cristo que está falando, não sou eu. Ele está contando uma parábola. Deus, Ele dá segundo a sua capacidade. Tenha certeza de uma coisa. Deus, Ele nunca vai te dar algo que você não consegue suportar na sua vida, porque Ele te conhece. Você não se conhece, mas Deus te conhece. Ele não dá além daquilo que você pode carregar. Ele não dá sementes para você a mais daquilo que você não possa plantar. Talvez você esteja guardando por causa do medo, por causa de várias outras coisas que você talvez não acredite em você. Mas um dia Deus vai te cobrar pelos seus talentos. É isso que Jesus Cristo está contando nessa parábola aqui. E calma aí, que eu ainda não cheguei no final, não. O final dela é terrível. Sabe o que acontece? Você tem que entender isso. Deus, Ele nunca vai te cobrar algo que Ele não te deu. Nunca. Deus dá segundo a capacidade de cada um. Por quê? Porque Deus é justo. Aí no versículo 28, diz o seguinte: o Senhor respondeu, depois que esse que tinha um talento só, veio querer justificar. Não, eu enterrei. Então, o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que, aliás, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. O que acontece aqui? Presta atenção. Jesus Cristo está falando da justiça de Deus. Por medo, esse homem não plantou. Por medo, esse homem não investiu. Por medo, esse homem não fez nada na vida dele, com o talento que Deus deu para ele. Sabe o que acontece? Acontece que, às vezes, por medo, por preguiça, às vezes a pessoa não vai. Preguiça de pegar, por exemplo, e você utilizar o seu tempo para aprender coisas na sua vida. Talvez você está colocando coisas mais importantes do que realmente você precisa fazer para você viver a vida que você nasceu para viver aqui, que é desenvolver os seus talentos. Deus, Ele te dá os talentos, mas a capacidade é você que desenvolve. Tanto no seu trabalho, quanto na sua área emocional, é você que desenvolve. Você tem problema nos seus relacionamentos? Você acha que vai melhorar do nada? Não vai. Não vai melhorar do nada. Você tem que se dar a oportunidade, junto com o seu namorado ou com o seu cônjuge, sei lá com quem você convive, para quê? Está mal? Então vocês precisam aprender sobre relacionamento. Para quê? Para vocês multiplicarem isso que vocês chamam de amor. Sabe por quê? Porque se o seu relacionamento é ruim, você está fazendo a mesma coisa que esse homem que tinha um talento fez. Você está enterrando. O que é enterrar? É você não procurar se desenvolver. É você não procurar melhorar no seu trabalho, melhorar nas suas emoções. Eu estou falando da parte da camada física e da camada emocional. É você ser uma pessoa descontrolada, mas você não faz uma terapia, você não busca ler um livro, você não entende sobre inteligência emocional, você não quer aprender nada. Deixa a vida me levar. Está enterrando o teu talento. Você está enterrando os seus dons. Depois vem a camada espiritual. É aquela pessoa que ela fica enterrando o seu talento. Ela pega a Bíblia, a palavra de Deus, deixa aberto dentro da casa dela, mas nunca lê. Não sabe o que Deus ensina, não sabe o que Deus fala, não sabe o que fala para os seus filhos, não sabe como agir.
que é essa pessoa? Ela está enterrando o talento que Deus. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, Deus deu o dom da palavra para você. Deus deu o dom do entendimento para você falar para outras pessoas, mas você não abre a sua boca. Aí o que acontece? A palavra de Deus fica aberta na sala da tua casa. Você não lê e também não fala para ninguém. O que está acontecendo? Você está enterrando o seu dom. Não serve de nada. Nada. 10 Bíblias abertas dentro da sua casa. É como se fosse um pé de coelho, né? Não vai funcionar. Não é assim que Deus diz. Olha, presta atenção no que eu vou te falar. Tem pessoas que às vezes elas não desenvolvem os seus talentos porque elas não acreditam mais em si mesmas, porque já ouviram tantas pessoas falarem mal dela que ela acredita. Talvez os seus próprios pais falaram para você, as pessoas que te criaram, te chamaram de burra. Às vezes a pessoa que mora com você fala que você é incompetente e você acaba acreditando nessas bobagens que as pessoas dizem, porque são pessoas que moram junto com você, são pessoas da família. Elas pensam que te conhecem, mas elas não conhecem. Quem te conhece é Deus. É Deus que conhece o seu coração. É Ele que diz que Ele plantou uma semente dentro de você. William, que semente é essa? Para você governar sobre os peixes, sobre as aves do céu, para você governar. Às vezes você não está conseguindo governar nem a sua própria vida. Você não consegue controlar as suas emoções, você não consegue governar em nada. Você recebeu um talento e está fazendo que nem esse homem aqui, olha. Está enterrando. Não busca se desenvolver. Como é que você vai multiplicar? Responde para mim. Como é que multiplica? Às vezes na sua vida você escutou tantas coisas de pessoas que às vezes não te dão valor e você pensa que Deus é do mesmo jeito com você. Você quer descontar nas costas de Deus porque você não vê Deus. Aí você prefere acreditar naquelas pessoas que às vezes não têm ligação nenhuma com Deus, mas abrem a boca para te diminuir. E você acredita nisso. Quando você faz isso, você está enterrando o seu talento. Sabe por quê? Porque agora você poderia estar vivendo coisas que talvez você não esteja vivendo nesse momento. Deus dá conforme a sua capacidade. Aí quando você fica ouvindo críticas das pessoas, onde você fica se comparando com as outras pessoas, sempre para te diminuir, você acaba não cumprindo o propósito que você tem na sua vida. Todas as pessoas, elas têm um propósito. Elas foram escolhidas por Deus para estarem aqui, nesse planeta. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu você. Só que às vezes os problemas que acontecem na sua vida faz com que você se afaste de Deus. Às vezes você até tem vontade, mas não se dedica a aprender. Não se dedica a entender. Aí ouve, mas não pratica. O que Jesus Cristo fala? Quem faz parte da minha família? Aquele que ouve e pratica. Agora escuta isso. Presta atenção nisso que eu vou ler agora. Jesus Cristo fala o seguinte. Jesus Cristo ainda está conversando aqui com esse servo. Aliás, está contando a história o quê? Do servo que não multiplicou, aquele que recebeu apenas um talento. Então ele continua no versículo 28 dizendo o seguinte, olha. Isso aqui é terrível, viu? Presta atenção. Para você que pensa que Deus só é amor, que Jesus Cristo é o cara bonzinho, eu já falei sobre isso. Ele não é o cara. Não é. Ele é o Filho de Deus. E se você acredita nisso, presta atenção no que Jesus Cristo diz. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade.
Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Você entendeu o que Jesus Cristo falou aqui? Não é possível, não. Não é possível que você não arrepie os seus cabelos com isso que Jesus Cristo falou. Eu vou te explicar. Presta atenção nisso. Jesus Cristo ele está dizendo, e ainda vem a parte pior, tá? Jesus Cristo está dizendo que aquela pessoa que não multiplicou o talento é para pegar o talento dessa pessoa e passar para aquele que já tem 10. Você já viu algumas pessoas começarem a falar por aí? Você já viu algumas pessoas pregarem por aí, né, a respeito de que os ricos são os maus e os pobres, eles merecem aquilo que os ricos têm, ou uma vida mais digna? Deixa eu te falar, o pobre, ele não tem uma vida mais digna, não é por causa dos ricos. As pessoas querem colocar uma briga entre rico e pobre. Não é. Você tem que pensar na sua vida se você está desenvolvendo os seus dons, os seus talentos, para você não querer aquilo que é dos outros, que é uma das coisas que o governo prega. Sabe o que acontece? Acontece que nesse versículo aqui, Jesus Cristo ele está dizendo que se você não desenvolve o seu talento, alguma pessoa vai pegar, vai ser passado para alguma pessoa. Cada vez mais, até aquilo que você pensa que é seu, vai ser tirado de você. E aquele que já tem muito vai ficar com ainda mais. E para terminar, Jesus Cristo ainda fala o seguinte: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Acabou a parábola. Então vamos lá. Deixa eu te falar aqui algo. Primeira coisa. Jesus Cristo ele diz no versículo 29, lançai o inútil servo nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quem é o servo inútil? É aquele que Deus deu o talento, mas ele não serviu de nada aqui nesse planeta. Ele só veio ter confusão na vida dele. Só veio arrumar confusão, só veio viver coisas que não era para ele viver, mas não viveu o que Deus planejou para ele. Você vai ver em outras parábolas Jesus Cristo falando a mesma coisa. Na parábola do joio e do trigo, quando corta, a gente vai chegar lá. É tudo a mesma coisa. Jesus Cristo ele só repete, ele está falando o seguinte, olha, tem duas classes de pessoas, os que vão ser salvos e os que não são, aqueles que são fiéis e os que não são. Esses, eles são inúteis. É a mesma coisa da figueira que não dá figo. Corta. É Jesus Cristo que fala isso. Corta. Vai ser cortado. E aqui ele fala que lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então vamos lá. O que eu preciso entender sobre essa parábola? Que eu recebo de Deus conforme a minha capacidade. O que você tem que fazer? Se preparar cada vez mais para você multiplicar talentos, para você multiplicar aquilo que Deus coloca na sua mão. Então, primeira coisa, se você está com a sua capacidade baixa, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a sua capacidade em relação àquilo que você deseja fazer, em relação ao seu trabalho, as coisas espirituais, se dedicar mais às coisas de Deus. Isso é se você acredita. Não basta dizer que acredita. Satanás também acredita, mais do que nós ainda. Viveu com Deus. Então, primeira coisa, é nós entendermos que cada um recebe conforme a sua capacidade. O que eu preciso fazer? Aumentar a minha capacidade. A outra coisa que você precisa entender é que se você não usa o seu talento, se você não usa o dom que Deus te deu, ele é pequenininho, ele vai ser retirado de você e vai ser passado para outra pessoa.
O que é aumentar a capacidade? É você aumentar o seu interesse nas coisas. É você ter vontade de aprender. É você buscar as coisas, tanto as espirituais, as coisas emocionais, vamos lá, as espirituais, as emocionais e as coisas físicas aqui também. Em relação, por exemplo, vou te dar, é tudo, um tem ligação com a outra. Por exemplo, se você, eu vou dar um exemplo aqui relacionado a um talento, relacionado a jogar futebol, por exemplo. Você joga futebol, você vai treinar para desenvolver mais esse talento. Esse talento vai te levar a mais pessoas. Você pode pegar também, então, isso daqui é o quê? Para você ganhar mais dinheiro. Eu estou falando no plano físico, tá? Eu estou usando a parábola de Jesus Cristo para falar sobre o físico, sobre o emocional e sobre o espiritual. Jesus Cristo ele está falando aqui só sobre o espiritual. O que é multiplicar talentos? É você pegar pessoas e passar o seu conhecimento para elas. Por exemplo, às vezes você caiu aqui na live, mas você gostou. Então, essas palavras multiplicou um talento. Você pode multiplicar para mais 2 e vai multiplicando. O que nós estamos multiplicando? O reino. O reino. Isso é uma multiplicação. Então, da mesma forma que você pode usar o seu talento como um jogador de futebol e ter acesso a outras pessoas, com essas pessoas você vai falar o quê? Você vai ganhar dinheiro, você vai falar sobre o reino para elas, tudo usando o seu talento. Tudo usando o seu talento. Agora, se você não busca desenvolver o seu talento, Deus não vai te dar. É isso que a parábola está falando. É de acordo conforme a sua capacidade. E Jesus, ele diz no final da parábola, para aquele homem que tem 5 talentos, como você foi fiel no pouco, olha isso, como você foi fiel no pouco, não foi isso que nós lemos? Como você foi fiel no pouco. É interessante porque aquele que recebeu 5, presta atenção, o que recebeu 5, ele recebeu mais do que o 1 e do que o de 2. Ele foi o que mais recebeu, os talentos, né? A pessoa acha que está recebendo muito. Só que Deus, ele está dizendo que ainda é pouco. Não entendi, vamos lá. Aquilo que Deus te dá, ele ainda acha que é pouco. Ele sabe que você pode mais. Então ele diz para aquele que ele deu 5, que foi o que mais recebeu, ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, para eu ler com as palavras que estão aqui. Então, deixa eu ver aqui. O que tinha recebido 5 talentos trouxe-os os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Então o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Olha, está dizendo que é pouco. Talvez tudo aquilo que você viva hoje na sua vida ainda é pouco. E você não sabe disso. Porque você não desenvolveu os seus talentos. E Deus está falando, é pouco. Tem pessoas que vão achar, então Deus tem preferência, né? Porque para um ele deu 5 e para outro ele deu 1. Não tem. Ele dá conforme a sua capacidade. E quando Deus dá, ele vai pedir de volta o retorno. Como assim, William? Olha, tudo que Deus dá, Deus é um investidor. Ele quer o retorno. Vou te dar um exemplo para você entender. Às vezes você quer amor na sua vida, não é? Você quer ser amada pelo seu filho, você quer ser amado por um homem que às vezes te maltrata, às vezes é uma mulher que maltrata o homem, mas você deseja amor dentro de você, não é? Desejo, William. Pois então, esse amor que você deseja, ele nunca virá de outra pessoa. Ele sempre vai vir de Deus para você. Quando o amor de Deus vem para você, então você se sente amado, amada. Por quem, William? Por filho, por pai, por marido? Não.
por Deus. Você se sente amado por Deus, porque é Deus que te escolheu, é o Todo-Poderoso que te ama. Presta atenção. Quando Deus te dá esse amor, Ele pede o retorno. Como é que Ele pede o retorno? Ame o próximo como a si mesmo. Se você não amar o seu próximo como a si mesmo, como a você mesmo, você não está cumprindo aquilo que Deus te deu. O que Jesus Cristo falou? Não é para você amar o próximo como a ti mesmo? Você só tem condições de amar o próximo se esse amor vier de Deus. O homem, ele não tem capacidade de gerar amor. O amor tem que vir de Deus. Então, quando você recebe o amor de Deus, você tem que dar ele para o próximo. Deus, ele dá, mas ele quer um retorno. Que nem o homem, é Jesus Cristo que está dizendo, viu? Não sou eu, não. Outro exemplo para você entender. Quando Deus dá o perdão para você, o que Ele quer de volta? Ele quer que você perdoe as pessoas do mesmo jeito que Ele te perdoa. Se você não perdoa as pessoas, você não está preparada para o próximo nível. Você não está preparado para receber aquilo que Deus tem para te dar. Por quê? Porque aquilo que Ele te dá, você não retribui. É tipo aquele servo que recebeu um talento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele investe em você e Ele quer um retorno. Deixa eu tomar uma água aqui. Escreve aí para mim se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. Escreve aí para mim. Está fazendo sentido? Olha, quando você não faz, Deus abençoa outra pessoa. Está fazendo sentido? Quando você esconde o seu talento, Jesus Cristo está falando que esse servo vai ser jogado. Não é isso que ele fala? Jesus Cristo diz, lancem fora o servo nas trevas. Olha, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Eu quero que você entenda o que é que você pode tirar a respeito disso tudo que nós falamos aqui, a respeito desse ensinamento de Jesus Cristo. Você aprendeu que nós devemos ser bons administradores com os dons que Deus nos dá. O que é ser bom administrador? É você saber administrar as suas habilidades, as suas finanças, tudo aquilo que Deus te dá. Se você tem pouco, honre Deus no pouco. Aquele que é fiel no pouco vai receber o muito. Aquele que é infiel no pouco, até o pouco que ele tem lhe será tirado. E no final, ainda vai ser separado esse tipo de pessoa, que são os ímpios, que são os não salvos. Eu pergunto para você a respeito daquilo que a gente falou sobre os seus dons. Você sabe quais são os dons que Deus te deu? Você busca desenvolver os dons que Deus te deu? Ou às vezes você vive todo o tempo querendo ter uma vida boa, mas o que tem relação com Deus é meio colocado de canto. Porque nessa parábola de Jesus Cristo aqui, olha, nós aprendemos que nós somos as pessoas responsáveis por aquilo que nos é confiado. Você tem muito dinheiro? Foi Deus que te deu. Você tem uma vida maravilhosa? Foi Deus que te deu. Você é controlado nas suas emoções, é uma pessoa sábia? É Deus que te deu. Tudo é Deus que te deu. Você está cuidando dessas coisas? Tem pessoas, às vezes, que, por exemplo, o dia que eu tiver um carro, mais um carro, eu estou falando de coisas materiais aqui, que é para misturar, para você entender no nosso dia a dia. Tá? Para você ver o que é cuidar do pouco. Às vezes você tem um carro velho,
e você não cuida dele. Porque você só vai cuidar no dia que você tiver um carro zero. É a mesma coisa. Não é fiel no pouco? Como é que você vai ser fiel no muito? Você tem seu carro velho? Vai lá. Ajeita ele. Cuida do pouco que você tem. Multiplica essa semente. Você consegue compreender o que eu estou te falando? Então, o que, que acontece? Eu estou mostrando para você aqui que, da mesma forma que aquele que recebeu 5 multiplicou, aquele que recebeu 1 fez o quê? Enterrou o seu talento. Jesus diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, o que é que eu tenho para falar para você? Essa parábola de Jesus Cristo, ela mostra para a gente que nós não devemos ter medo de cumprir aquilo que Deus nos chamou a fazer. Não precisa ter medo. Todas as pessoas têm os seus dons. Por exemplo, se você vê em 2 Timóteo, diz o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Às vezes a sua vida é com medo. Medo de tudo. Medo de fazer as coisas, medo de realizar, medo de falar com a pessoa que vai resolver o seu problema, medo de sair de casa, medo. Vive apavorada com tudo. Vamos lá. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Aí você fala, William, mas eu só vivo com medo. Mas não foi Deus que te deu. Porque Deus, vou repetir, não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe o que acontece? Muitas coisas não acontecem na sua vida por causa do medo. E você vive esperando a coragem chegar. Na maior parte das vezes, nós não fazemos as coisas com coragem, não. É com medo mesmo que você faz. A coragem, ela não é o contrário do medo. Não é. Você vai perceber que muitas pessoas elas fazem as coisas com medo, mas faz. Por quê? Porque aquilo que precisa ser feito faz parte do plano de Deus na sua vida e você precisa fazer. Porque se você não faz, você é uma semente que não dá frutos. Você compreende isso que eu estou te falando? Então, muitas pessoas, elas escondem os seus talentos por causa do medo. Às vezes você fala que tem muita fé. A fé também é uma semente. Se você não planta, não nasce nada. É uma fé morta. É uma fé sem frutos. É só coisa da tua cabeça. Você vive fazendo oração todos os dias, de manhã à noite. É só uma semente. A sua fé está aumentando, mas é só uma semente. A semente não vai acontecer nada com ela se você não plantar, se você não buscar, se você não passar para outras pessoas. É a mesma coisa de você estar enterrando. Você tem conhecimento, mas você guarda para você. Você aprende coisas que podem libertar a mente de uma pessoa sobre a palavra de Deus, mas você não fala. É uma fé morta. Então, para terminar, agora é para valer mesmo, eu quero que você olhe aqui para mim, que você preste atenção nisso que eu vou te falar, sobre esse finalzinho da parábola. Se você compreendeu o que Jesus Cristo falou, dessa separação de pessoas, nós temos que tirar como ensinamento o quê? Se prepara. Estou falando com você, viu? Se prepara para a volta de Jesus. Se prepara para a volta. Nós acabamos de ler. O homem da fazenda saiu para uma viagem e entregou 5 talentos, 2 talentos, 1 talento para os seus servos. Depois de um tempo, não fala o tempo, ele volta para prestar contas. Se prepara para a volta de Cristo. É isso que eu tenho para falar para você, porque essa parábola aqui que nós lemos, ela lembra que vai haver um tempo, vai ter um dia na sua vida, na minha vida, que nós vamos ter que prestar contas. Olha isso, prestar contas. Não foi isso que Jesus falou aqui na palavra? Na parábola? Nós vamos
prestar contas. Em Mateus 25, 31 está dizendo o seguinte, olha, presta atenção. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Você entendeu, né? Você entendeu? Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, ele se assentará em seu trono glorioso. Está falando de Jesus Cristo, viu? Quando ele vier. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Tem gente que pensa que nós vamos todos para o mesmo lugar. Jesus Cristo está falando que não. Estou trazendo aqui para você um conhecimento, para você, às vezes, tirar da sua cabeça essa ideia que, às vezes, as pessoas falam a respeito de Deus, que todos nós somos irmãos. Não é isso que Jesus Cristo fala. Tem dois grupos de pessoas. Os salvos e os ímpios. Os ímpios, você já viu aí o que acontece com ele no final da parábola. Então, o que eu quero te falar para terminar, que você esteja preparado com a sua vida cristã. O que é vida cristã? É você que acredita em Cristo, que você tenha uma vida cristã ativa, que você simplesmente não aprenda, não ouça as coisas e você deixe para um canto, mas que realmente você viva aquilo que você diz acreditar. Porque às vezes você fala que acredita, mas não se interessa em aprender. Sabe, como é melhor acreditar, porque vai que, né? Vai que realmente vai para o inferno. Não, Jesus está falando que vai. Jesus está dizendo aqui que vai. São dois grupos de pessoas. Então esteja preparado com a sua vida cristã ativa. Use os seus talentos para você expandir a mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem do reino de Deus. Sabe quando Jesus Cristo fala para Pedro, Pedro, a chave, eu estou te dando a chave, Pedro. Tem gente que pensa que no céu tem uma porta e Pedro está lá com a chave. Não, essa é a chave. Presta atenção, tem que rodar uma chave na tua cabeça agora. A chave. Pedro, a chave. Qual é a chave? A mensagem. A mensagem que liberta. A mensagem, Pedro, é essa mensagem que faz as pessoas chegarem no céu. Essa é a mensagem que faz as pessoas voltarem para Deus, para a eternidade. A mensagem. Que mensagem é essa? Do reino. Do reino. Tenha uma boa noite para você. Eu espero que tenha feito muito sentido e eu vou te falar. A parábola, ela é sensacional, só que ela é muito dura no final. A chave é espiritual. É isso mesmo, viu, Deise? A chave, ela é espiritual. Tem gente que pensa que é Pedro que abre uma porta, manda chuva, Pedro está lá para abrir, para as pessoas entrar. Não é, a chave é espiritual, a mensagem. O céu é eterno e o inferno também é eterno. A Dora está falando aqui. Na verdade, a morte, Deus ele diz que vai ser tudo jogado no lago de fogo e ele vai se esquecer. Ele vai entrar em esquecimento. Essas pessoas, por exemplo, Satanás, seus anjos. Tem pessoas que pensam que o inferno foi feito para o homem. Não foi, viu? Antes do homem pecar aqui na terra, Satanás já havia pecado no céu. Então, o que acontece? Deus já tinha separado o inferno para quem? Para Satanás e seus anjos. E o homem vai entrar nessa história por tabela. O que é entrar por tabela? Não foi criado o inferno para o homem, foi para Satanás e os seus anjos. Aí o que acontece? Satanás, ele sabe que não tem jeito para ele mais. Por quê? Porque ele negou o Espírito de Deus. Ele viveu com Deus, ele conhece a Deus. Então ele não quer. Quando você não quer, não tem perdão. Quando você nega o Espírito Santo de Deus,
esse pecado não tem perdão. Então, Satanás ele está condenado na eternidade. O que ele quer fazer? Ele quer levar um monte de gente junto com ele. Satanás ele não é inimigo de Deus, viu? Porque Deus não tem inimigos. Satanás ele é uma criação de Deus, é uma criatura de Deus. Ele é inimigo do homem. Deus não tem inimigo. Satanás é inimigo do homem. Quando você entende isso daí, você vai perceber que as coisas que você vê relacionado a Satanás, ele só quer fazer o quê? Levar a maior quantidade de pessoas juntas com ele. Mas o inferno não foi feito para o homem. E depois que Deus colocar essas pessoas, colocar os espíritos, ele vai jogar no lago de fogo e vai tirar dos pensamentos dele. É ele que diz isso. Então, existe a vida das pessoas que vão morar com Deus na eternidade e vai ter aquelas pessoas que vão morrer na eternidade. Como é que se explica isso? Morrer na eternidade. Depois você pensa sobre isso. Tenha uma boa noite para você. Eu espero que tenha feito muito sentido. Terça-feira eu espero você na nossa live, onde nós falamos sobre outros assuntos. Assunto espiritual só é nos dias de sábado, tá bom? Às 20 horas e 10 minutos. Nos outros dias, nós falamos aí sobre bloqueios emocionais, sobre relacionamento. Então, terça-feira, você tem um convite para estar aqui comigo também. Agora é o seguinte, se eu for fazer lives dia de segunda ou outro dia, e você quiser acompanhar, você clica no link que está na bio aí, olha, e entra no grupo de WhatsApp, aonde eu mando as informações lá, o dia que vai ter live, que às vezes, por exemplo, está marcado o próximo agora para terça-feira, terça e sábado, tá bom? Às 20 horas e 10 minutos. Mas, quem sabe, eu apareça aqui na segunda também, na quarta. E aí, se você estiver no grupo, você vai ficar sabendo. Fez sentido para você? Gostou da live? Teve algumas rodadas de chave aí na sua cabeça? Não espere, viu? Não espere que Deus te dê capacidade, que Deus te capacite, não, viu? A capacidade vem de Deus, mas é você que tem que procurar, é você que tem que ir atrás, é você que tem que buscar, é você que tem que aprender, é você que tem que se desenvolver, é você.